O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram até lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos ontem a nossa Semana Santa de 2021. Lembrando ou relembrando, a Semana Santa de 2020 foi celebrada virtualmente. Passamos um ano e ainda não conseguimos vencer essa terrível pandemia. Por essa razão, novamente estamos celebrando a Semana Santa virtualmente. Mas a nossa fé deve permanecer a mesma. Mesmo não estando presentes, o que é muito mais agradável, celebrarmos juntos, irmãos e irmãs, não deixamos de celebrar a grande semana da nossa fé. Ontem, domingo de Ramos, nós víamos Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, através de Betfagé e de Betânia. Eram pessoas e povoados pobres, que acompanhavam Jesus alegremente, efusivamente. E conta o Evangelho de ontem que Jesus estava no meio deles, nem à frente, nem atrás. Ou seja, aquele que vem em nome de Deus está no meio do povo. Ele se mistura, ele sente as dores do povo. Chegando em Jerusalém, Jesus percebe que aquela multidão que o seguia
poderia sofrer uma reprimenda muito grande por parte das autoridades religiosas. Poderia haver derramamento de sangue. E Jesus não queria isso. Jesus não queria a morte de ninguém. Por essa razão, no Evangelho de ontem dizia: Jesus se retirou por 6 dias, voltando a Betânia, para que não houvesse derramamento de sangue. E aqui encontramos no Evangelho de hoje, Jesus em Betânia, visitando a casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado, e a casa ainda cheirava a morte. A casa ainda tinha o odor da morte. Por isso Maria vai perfumar a casa, vai ungir os pés de Jesus com perfume caro, para que aquele odor de morte se afaste. Ora, junto com Jesus estava Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus. E ele se espanta. Por que gastar tanto dinheiro? Porque esse perfume era muito caro, com aquele que certamente logo mais iria ser morto. Judas já havia planejado entregar Jesus. E Jesus diz: não deixe que ela faça isso. Porque Judas havia sido inconveniente e hipócrita. Ele dizia: em vez de gastar esse dinheiro com o perfume, distribui aos pobres. Jesus bem sabia que Judas era ladrão. Ele era o responsável pela bolsa comum e ele desviava dinheiro. Ele era um corrupto. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com eles, ele próprio, com ele mesmo. Jesus vai dizer a frase: pobres sempre tereis entre vocês, porque vocês não querem aceitar o reino de Deus. Vocês querem a restauração do reino de Davi. O reino de Davi também não era um reino justo. Havia muitos pobres no reino de Davi. E Jesus já antevia toda essa situação. Jesus sabia que o reino de Deus seria rechaçado. O reino de Deus é um reino de igualdade, é um reino de fraternidade. Por isso, Jesus repreende Judas, sabendo que Judas está sendo apenas um defensor de causa própria, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que estava tramando já a morte de Jesus. Diz o Evangelho que muitos judeus, quando se fala no Evangelho de judeus, se está falando de pessoas religiosas, pessoas que frequentavam o templo, que rezavam muito, que falavam em nome de Deus. Eles também foram a Betânia, porque ouviram falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas eles não foram lá para ficarem alegres porque Lázaro havia ressuscitado. Eles queriam também matar Lázaro, para apagar toda a evidência do poder de Deus, para não deixar que Lázaro fosse um testemunho
da vontade de Deus. E lá estavam para matar Jesus e Lázaro. Mas começaram a ficar preocupados, porque o povo mais pobre começava a acreditar em Jesus. Por essa razão eles decidem, lá mesmo em Betânia, nós temos que prendê-lo, nós temos que matar esse homem. Esse homem é perigoso, ele está desviando os fiéis. Não que eles estivessem preocupados com o povo pobre, mas estava desviando os fiéis, e com isso o faturamento do templo diminuiria. Por essa razão, como dizia o Evangelho de ontem, é melhor que um só homem morra do que uma multidão pereça. E decidem, matam Jesus de forma violenta, mas Deus o ressuscita para continuar, agora não mais no meio de nós, mas para continuar em nós. Nós temos todos o Espírito Santo de Deus. Tenhamos consciência ou não tenhamos, nós que temos consciência, a nossa preocupação e a nossa tarefa é maior. É fazer com que a vontade de Deus prevaleça nesta terra tão injusta. Nós estamos vivendo esta terrível pandemia. Já passamos os 300 mil mortos. É muita gente. É muito descaso das autoridades. Eles fazem um lockdown, nos mostram na televisão. Mas as praias estão sendo invadidas, festas clandestinas estão sendo realizadas. É verdade, não é mentira não. Mas eles não mostram o transporte coletivo, que está abarrotado, porque muitos patrões não querem perder o seu lucro, e o povo precisa comer. Nesta época terrível de pandemia, muitos já perderam o emprego, muitos já estão passando fome. Alguns apresentadores, formadores de opinião, fazem campanhas para se engrandecer. Como seria bom que eles dessem parte do seu poupudo salário para satisfazer as necessidades básicas dos pobres. Nós, em nossas igrejas, também fazemos o que podemos, mas não fazemos alarde, não fazemos propaganda, como vimos em programas televisivos, programas que utilizam a miséria do povo para pedir que o próprio povo contribua. Como seria bom que esses homens maus, que são formadores de opinião, pensassem de outra forma. Nós vemos os programas que vão arrecadando milhões e milhões. Criança Esperança, que nem sempre sabemos para onde vai o dinheiro que vem do povo. Big Brother Brasil, que faz um escândalo com a pessoa humana. Pior aqueles que se dobram a essa vontade. Pior ainda, aqueles que acompanham, são capazes de votar para tirar uma pessoa daquele programa, mas são
incapazes de se indignar com a fome de tantas pessoas, com a morte de tantas pessoas. A cada dia nós aumentamos o número de intenções de pessoas que vão partindo. Já nos cemitérios, os enterros não são mais até às 5 horas da tarde. Eles já estão avançando noite adentro, porque é necessário enterrar urgentemente aqueles que morrem, vítima da incompetência e do desrespeito das nossas autoridades, que demoraram para comprar a vacina. Agora se arvoram no direito de dizer: não, tem que tomar vacina. Mas quanto negacionismo! Quantas vezes ouvimos falar no kit de prevenção, que inclui cloroquina, ivermectina e outros remédios que não servem para nada, a não ser para dar lucro, e lucro exorbitante às indústrias farmacêuticas, e gastos jogados fora. Não, nós precisamos de vacina, e a vacina gratuita a todos, o mais urgente possível. E precisamos fazer um lockdown sério, um lockdown que é necessário. Ainda ontem ouvíamos que o prefeito de Araraquara, que é de um partido que muitas vezes não gostamos, porque nos ensinaram a odiar, e nós esquecemos que Jesus nos ensinou a amar. Em Araraquara, já há 2 dias, não há morte de ninguém, porque o prefeito decretou um lockdown sério, para que todos ficassem em casa, e que ninguém passasse fome, nem fosse mandado embora do emprego. Que belo exemplo! Mas, infelizmente, muitos corações ainda estão cheios de ódio. Como o ódio se espalha. Parece que o ódio vem junto com esse vírus, e ele vai impregnando nas pessoas, e as pessoas vão agindo não por amor, mas por rancor. Não nos esqueçamos nesta Semana Santa, Jesus se entrega por amor, porque se ele não se entregasse, muitos morreriam no lugar dele. Jesus não queria a morte de muitos. É melhor que um só homem morra para que muitos tenham vida. Não nos esqueçamos da Semana Santa, saibamos celebrá-la com fé, não apenas uma lembrança remota, não apenas uma lembrança que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas uma Semana Santa que acontece diariamente em nossas vidas. Saibamos nos preparar dignamente para celebrar a ressurreição. E celebrando a ressurreição, recebendo o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, saibamos demonstrá-lo, saibamos revelá-lo ao mundo. Mesmo aqueles que não creem, estes também são nossos irmãos e irmãs. Eu não me canso de repetir, nós não nos dividimos por religiões, nós nos dividimos por condições sociais, entre ricos que têm muito
e pobres que não têm nada, ou classe média que estão caminhando para perder seus privilégios. Saibamos estar juntos com aqueles que Jesus estava, para que não tenhamos mais pobres entre nós. Aí sim será um grande sinal que o reino de Deus venceu o reino das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.